Olá, o nosso bate-papo de hoje é com Celso Polini. Ele é formado em Administração de Empresas e Pedagogia e é um apaixonado pela música. Apresentou-se como músico, inclusive, em importantes programas de TV no finalzinho da década de 60, início dos anos 70. Não podemos nos esquecer também, é claro, da sua outra paixão, da sua paixão pelo rádio, pelo esporte e pela arte de ensinar. Câmara Cultura começa agora agradecendo a sua presença, Polini. Muito obrigada por estar aqui na TV Câmara, Jaú. Ô, Val, eu que tenho que agradecer uma oportunidade como essa de poder contar um pouquinho dessa paixão maravilhosa que é a música e, como você falou, as artes, a cultura, o esporte. Então é uma oportunidade rara. Eu que tenho que agradecer. História para contar, tem bastante história. Bom, vamos lá. Começando assim, o início da sua atividade musical, praticamente aí no finalzinho dos anos 60, começou com um conjunto Paramon, um conjunto que não existe mais em Jaú. Mas resgata um pouquinho dessa história pra gente. Então, a gente cantava quando garoto em corais de igreja, participava de alguma coisa. E eu fui aprender. Que ano que você começou a gostar de música? Gostar de música eu gostava. Para tocar, foi para 15, 16 anos, então foi 1965, 1964, por aí. E eu quis aprender a tocar violão. E eu morava perto da casa do professor Lima, que era professor de violão, tocou na Orquestra Continental, tocava aquela guitarra havaiana. E eu fui aprender violão. E estava indo bem, cantando num programa da Rádio Jauense, que tinha do auditório, que ele tinha um programa, fui cantar uma vez, me acompanhando ao violão, foi a primeira aparição. E no decorrer do tempo ele estava montando um conjunto de baile, porque ele só estava dando aula e queria botar para fora todo aquele talento que ele tinha. Então ele convidou alguns músicos e fundou um conjunto chamado Conjunto Paramon, conjunto de baile. Na época, nós começamos a tocar em Jaú, tocamos na região, um bocado de tempo. Quem que participava? Olha, o professor Zé Lima, que era a guitarra havaiana, tinha o baterista, era o Toninho Gilhote, que também é músico, até hoje ainda faz os seus batuques. Sim. Tinha o Kleber Vieira, era o crooner, na época era crooner, hoje não pode, hoje é vocalista, né? Se eu falo com meu filho, ele fala, pai, vocalista. que é na isso? época era crooner, era chique falar crooner. Tinha o Deco tocava acordeon elétrico, com um instrumento, um aparelho elétrico, depois ele passou para o teclado. Tinha o Bide, que era um senhor de Torrinha, que tocava saxofone. E no contrabaixo, aquele rabecão antigo, tocávamos eu e o Paulo Ivo da Jaútio, que é falecido. Então nós dividíamos a nossa participação tocando. Foi aí que eu comecei a me entrosar com bailes. Eram só músicas para baile? Música de baile, né? Tocamos em vários bailes em Jaú e região. Por um pouco tempo, inclusive. Quanto tempo durou a Paramon? Eu acredito que 1 ano, quase 2 anos, o Conjunto Paramon esteve em atividade. Aí da Paramon você foi para um outro conjunto musical, os Faraós. Na época assim da pré ou da Jovem Guarda, nessa época, grupo de amigos, tocar em festinha, aniversário, pelo prazer de tocar e de cantar, formou-se o conjunto. Porque na época era conjunto, hoje é banda, né? Era conjunto Os Faraós. Eu não lembro por que era chamado Os Faraós, mas a gente chamava-se Os Faraós. A gente já imagina. E eu comecei ali, mas era em festinha, aniversário, encontro de amigos, mas pelo prazer de tocar também a gente se desenvolveu. Tem, inclusive, o Dr. Luiz Blasioli, ele era um dos integrantes e hoje ele também toca, né? Para se divertir, para passar tempo. Então, não comecei eram os por ali. mesmos integrantes, então, da Paramon? Não eram. Ali, eu me lembro, tinha o Serginho Souza Gomes, que era baterista, tinha o Luiz Blasioli, tinha o Robertinho Sabatino, que tocava guitarra, não tinha teclado na época, eu cantava, o Luiz cantava também. Então foi um começo, assim, foi a concepção, foi o início de uma carreira artística ali naquele momento. Bom, mas não como parou, cantor. Como cantor. Aí depois você foi para um outro conjunto, que é o conjunto dos Novos Apaches, que foi considerado aí o seu ápice da carreira musical. Ali, os Apaches. Era um Apache que tinha a mesma finalidade, tocar em festas, em pequenos eventos e algumas brincadeiras dançantes. E houve uma mudança de estilo para um conjunto de baile. Então o repertório teria que ser alterado, não só aquelas músicas da época da Jovem Guarda, mas um repertório mais amplo de samba, fox, bolero, tchá-tchá-tchá e outras coisas mais. Aí convidou a Ana Maria Campanhã, a Ângela Campanhã
e eu já estava no conjunto, e nós formamos um conjunto praticamente vocal. Eram Tinha o vocês Frank os três cantava vocalistas, também. então. Os vocalistas éramos nós, mas todos praticamente cantavam. Desses eu lembro perfeitamente. Era o Francisquinho Terreri, era o guitarrista, que era a base do conjunto, era ele. No início foi o Bertinho Piragine no teclado, depois veio o Hélio de Dois Córregos no teclado. O Maurício de Bocaina tocava saxofone. O João Augusto Ribeiro Campana, mais conhecido como João Caveira, era o baterista. O Rodolfo Cristianini, que é industrial, tocava guitarra base. O Nil, o Paraná, né, que tem uma empresa em Jaú, era o baixo. E a parte vocal éramos eu, Ana Maria e a Ângela Campanhã, as duas irmãs. O Paulinho, e foi com os Novos Apaches que vocês se apresentaram na TV Tupi? Então, é interessante, foi no ano de 69 isso. Nós, inclusive, temos foto, pedi para o Beto colocar para a gente da apresentação de vocês, então, na TV Tupi. Para provar que eu fui mesmo. Esse é o cenário do exatamente. palco da TV Tupi na Brigadeiro Luiz Antônio, aquelas câmeras que pareciam, eram bem... Isso foi o quê? Em 69? 69, foi em julho de 69. É um aspecto aí. Essa foto, conta pra gente quem que está aí. Aí está o Nil, o Paraná, lá do lado com o contrabaixo, a Ana, a Ângela, atrás está o Chiquinho Terreri, aqui no canto está o Rodolfo Cristianini, lá atrás está o Bertinho, e eu na parte da frente que eu estava cantando essa época aí, essa música. Certo. Isso aqui então em 69, no programa Caravela da Saudade, que era um programa português. Jaú elegeu uma Miss Cidade de Jaú, e na época tinha a pretensão de ser Miss Turismo, Miss São Paulo, e tinha relos de amizade entre o apresentador e essa pessoa. Então houve a possibilidade de fazer a divulgação da Miss Cidade de Jaú. Quem os convidou? Foi o apresentador? Quem que levou vocês para a TV? Não, foi o apresentador. E aí o pessoal de Jaú nos convidou para fazer companhia. Para acompanhar, fazer uma apresentação, porque eles conheciam o conjunto também. Então nós fomos convidados para participar. Antes de você soltar aí que você quer que eu cante um pedacinho da música, eu vou te falar. Não tenha dúvida. Foi a primeira vez que ela não tinha o colorido ainda, né? Era branco e preto mesmo. Só que a gente ia aparecer muito pálido na TV. Então você não acredita, mas nós tivemos que passar uma base, as mulheres conhecem bem isso, para o rosto ficar um pouco mais rosado. Falou, vocês vão parecer cadáver na frente da televisão, tem que passar, mas vou passar esse negócio. E aquelas luzes em cima, a gente transpirava, olha, foi uma festa, foi realmente muito gostoso de participar, foi uma experiência inédita. E eu cantei uma música e a Ana Maria cantou outra, e depois nós fizemos, acho que 3 apresentações. As 3 músicas. Auditório enorme, enorme. Numa época em que era programa ao vivo com programa auditório? Ao vivo, não tinha gravação não, com auditório. E era a colônia portuguesa que predominava nesse programa. Então faz uma palhinha aí pra gente. Então, você pediu para cantar, né? Vamos lá. Vamos cantar. Que música nessa época estava no auge a música Love's Hall, do Malcolm Roberts, e estava também a música Sentado à Beira do Caminho, do Erasmo e do Roberto. Eu queria cantar Love's Hall, eu queria mostrar a voz, toda aquela empolgação. Mas eles pediram que cantasse música nossa, em português, que seria mais interessante, inclusive... Era do momento, que eles gostavam muito, o público gostava muito, não queria música estrangeira. O auge de Roberto Carlos, exatamente. De Erasmo Carlos. Então, aí na época o Miguel Neto, que era o nosso empresário, nosso guru, falou, não, canta a música do Erasmo e do Roberto que está no auge. Tá bom. Então eu fui cantar aquela musiquinha lá do Erasmo e do Roberto, que eu vou cantar Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existem.
esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança, de ao menos ver de perto teu olhar, que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isso, preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo. Bom? Como foi ser aclamado por todo aquele público da TV Tupi? Olha, foi gostoso porque foi um aplauso, eles aplaudiam tudo, né, as apresentações. Na época acho que eu cantava melhor que agora, viu? Agora Tá certo. Mas foi muito interessante e realmente eles gostaram demais. Gostaram principalmente das meninas também. O conjunto era um conjunto de baile, um conjunto bem afinado, gostoso. Tocamos muito, mas muitos anos. Então, essa oportunidade que está marcada, né, na minha história de vida, na história desses meus companheiros, foi um momento interessantíssimo. E Mas não foi só a TV Tupi, vocês também se apresentaram na TV Celso. Isso, em outra época, com uma outra composição do grupo. Ah, uma outra composição. Com algumas mudanças, mas tem um aspecto interessante que eu lamento até hoje. Conta Existia um cruzeiro na época, não como hoje, que está aí muito, muito comum, né? Eles tinham uma viagem, acho que de 15 ou 20 dias, um cruzeiro que ia até Portugal, ia na Europa, e eles perguntaram se nós queríamos viajar de graça, mas tocar todas as noites ou todos os dias no cruzeiro. Com certeza. Não pudemos ir, né? Por quê, Porque Polínia? todos trabalhavam, não tinha jeito. Poxa. Todos nós trabalhávamos, tinham compromissos, escola, família. Família até que daria para contornar, mas o trabalho, principalmente escola, era impossível de momento acertar de ir passear. Então ficou na saudade. Ficou na saudade. Não pudemos participar do cruzeiro, mas valeu a pena. Foi uma experiência realmente muito gostosa lá na TV Tupi. E não existe mais, né? Aí você chegou a comentar que houve uma outra formação quando vocês se apresentaram na TV Celso do programa do Bolinha. Então, o programa do Bolinha em São Paulo de Calouros, de vez em quando ele saía para o interior para fazer eventos. Que ano mais ou menos isso? Isso já foi na década de 70, não lembro exatamente o ano. E ele veio para Jaú. E o nosso conjunto foi convidado para fazer acompanhamento dos calouros. No Aero? No Aero. Na época a cantora era a Cleidinha. E na abertura, nos intervalos, no final, a gente fazia apresentações do grupo, nós cantando. A Cleidinha cantava e canta maravilhosamente bem até hoje. O Bolinha ficou encantado com o grupo e principalmente com ela. E nos convidou para participar de um programa em São Paulo. Mas um detalhe interessante que você não tem aí. Nós chegamos antes e o programa que precedia ao do Bolinha era o do Ronivon. Quando ele estava o príncipe da Jovem Guarda, cabelo comprido. E nós assistimos todo o programa e depois nós fomos nos apresentar. Depois tem aquele detalhe curioso lá que você quer saber. Aí tem esse detalhe que você precisa contar pra gente. Como é que é? Vocês foram lá convidados para tocar 3 minutos e tocaram 20. Não foi 3 minutos. Isso? Nós íamos tocar. Nós íamos para fazer uma apresentação na TV Celso, a convite do Bolinha. Uma coisa rápida. Então nós... Não falaram nada disso. Então o que nós fizemos? Nós ensaiamos o conjunto todo ia fazer uma apresentação e só. Aí nós ensaiamos um popurrí de músicas. Deu mais ou menos 20 minutos de ensaio. Foi um bom tempo, bem entrosadinho, direitinho. O João Augusto ficou assustado porque a bateria ficava longe, ficava assim um bom espaço na frente do palco. Aí nós chegamos lá e montamos o nosso conjunto e o diretor sentado, quero ver o que vocês vão tocar. E nós ensaiamos, tocamos 20 minutos. Ele falou, muito tempo, 3 minutos. Meu Deus, bateu o desespero. Como que não? 3 minutos, nós ensaiamos 20, o que nós vamos fazer? Aí o Miguel falou, tudo bem. O que vocês tinham ensaiado? Era um popurrí de música assim, bem balançada, estilo Jorge Ben, Jair Rodrigues, samba, música bem animada. Aí, como é que nós vamos fazer? Escolher uma, né, e tocar. Eu falei, escolhe uma música que dá 2, 3 minutos. Aí escolhemos uma, tocamos. O cara falou, tá bom. Então, os 3 minutos tá ótimo. A hora que nós saímos, falou, quando vocês entrarem no palco, toca tudo que vocês ensaiam. Mas como? Quem toca porque isso? não vai tirar no ar. O nosso empresário falou, toca porque eles não vão tirar do ar. E não era gravação também. Ah, mas não deu outra.
A hora que nós entramos, que ele nos anunciou, a gente foi contar, foi o popurrí inteiro, deu 20 minutos. E o diretor queria morrer, a gente percebia dele a loucura, não tinha como cortar. E para piorar ainda a situação do diretor, quando terminou, o Bolinha falou, não, fica aqui que eu quero ouvir essa menina cantando aqui. A Cleidinha chamou a Cleidinha para cantar também, ela deu um show. Então, aspectos interessantes. Na época, quem estava nos bastidores lá era o Gilberto, que estava um cantor de origem francesa que ia se apresentar também. Gostou muito do conjunto também. São curiosidades que a gente guarda, né? Muito interessantes da TV Excelsior. Que legal mesmo. Bom, a Novos Apaches foi uma época de auge, onde os festivais de música jauense eram reconhecidos em toda a região e tudo mais. Vocês, inclusive, chegaram a ter uma participação nesses festivais. Conta pra gente o que foi. Nós acompanhávamos, fazíamos abertura, os intervalos. Quem coordenava na época era o Antônio Valdomiro de Oliveira, né, que tinha um júri, e os candidatos, as músicas selecionadas. E algumas músicas nós éramos convidados a acompanhar. Então a gente ensaiava e acompanhava os intérpretes. A maioria deles se acompanhava. Vocês não concorriam nos festivais? Não concorríamos. Mas teve uma ou duas músicas que nos convidaram para defender a música. Não foram premiadas, mas uma delas eu fui convidado para cantar, do Franciscone, de Dois Córregos, que foi escolhida entre as 12 que fariam parte de um LP. Que a qualidade, enfim, insofrível, na época não tinha tantos recursos. E uma das 12 músicas que compõem esse LP do Festival de Música de Jaú, que chamava-se O Pirangueiro. Inclusive, pedi para o Beto colocar uma foto desse momento para a gente. Tem o Dr. Franciscone, né? Eu não sei se é o mesmo de Bauru, mas deve ser. Ele era de Dois Córregos, ele e mais um companheiro que vai aparecer na foto, e eu defendi essa música. Ele me convidou para... E aí eles faziam acompanhamento, faziam o vocal na música. Tá, quem está... Bom, você... E o conjunto acompanhando, claro. Né? Ele tocava teclado, né? Ele assumiu o teclado. E essa música faz parte desse LP do festival que está marcado na história de Jaú, né? Festival de Música Popular de Jaú. Falando em festivais, a gente tem mais uma foto, só para a gente registrar também. Essa foto aqui é de um... essa é uma participação de um baile, né? De um evento. Na época existia muito, as escolas faziam brincadeiras dançantes. Foi uma época assim gostosa, porque as opções de lazer eram poucas. Tinha o Aeroclube, tinha o Grêmio Paulista. E as escolas, os futuros formandos, faziam brincadeiras dançantes escolhendo a música da época. Se fosse, por exemplo, hoje seria... Que música da brincadeira Esse Cara Sou Eu? Que está no auge por causa de novela. Então a gente ensaiava aquela música e tocava as brincadeiras dançantes, que eram realizadas às vesperais de domingo, das 2 ou das 3 até às 6, ou nos domingos das 8 à meia-noite, fora os bailes comuns. Então, existia muita atividade com outros conjuntos também. E esse é um deles que a gente cantava numa das apresentações. Que você já revelou um pouquinho pra gente antes de começarmos aqui a entrevista, que é um dos momentos assim que mais lhe marca, né? Do que mais você tem saudade. Não dá para esquecer de forma nenhuma, né? Isso ficou marcado e, lamentavelmente, a época não era propícia para a gente conseguir seguir uma carreira. Mesmo os outros elementos do conjunto tinham que trabalhar. Tocam até hoje, pelo prazer e pela vontade de continuar na música. Todos eles tocam até hoje. Mas foi um momento marcante, sem dúvida nenhuma. E porque as opções eram poucas, né, Val? Não existia tanta coisa como tem hoje. Hoje existem inúmeras oportunidades de lazer e de participação, de eventos que acontecem na cidade. Certo. Pauline, a gente vai para um pequeno intervalo aqui no nosso Câmara Cultura, mas a gente já volta com mais Celso Pollini, com mais histórias para contar para a gente sobre essas épocas muito interessantes, coisas assim que a gente não conhece, né? Mas a gente volta daqui a pouquinho com mais Câmara Cultura para você. Estamos de volta com o Câmara Cultura, hoje recebendo Celso Pollini. Pollini, nós estávamos falando aí sobre a sua atividade musical nas décadas de 60, 70, dos festivais de música de Jaú. Gostaria de perguntar para você, assim, você que participou assim, ativamente desse período cultural da história de Jaú,
Como que você analisa, não sei se dá para fazer um paralelo daquela época com o que nós temos hoje? Hoje existem muito mais opções do que na época, né? Pelo menos para a juventude da época, para a adolescência, as opções na época se resumiam em bailes de sábado à noite ou em vésperas de feriado, em brincadeiras dançantes. Não existia tanto barzinho como tem hoje, tantas boates, tantas casas de música como tem hoje. As opções são inúmeras. Evoluiu? Com certeza, não tem dúvida nenhuma que evoluiu. Evoluiu e muito. E Jaú tem uma característica interessante. Jaú, além de ser um berço de jogadores de futebol, também é um berço de grandes músicos. Tem músicos em Jaú que às vezes são desconhecidos da maioria das pessoas, mas de talentos fantásticos. Então, naquela época eram poucas as opções, mas hoje você tem escolher de segunda a segunda onde você quer ir, onde vai ter música, onde vai ter cultura, onde vai ter qualquer evento dessa natureza, né? Evoluiu bastante, com certeza. E também nos distritos também ocorrem esse tipo de eventos, né? Então, se facilitou para a população a opção de onde eu vou, o que eu quero fazer, se vai jantar, se vai comer uma pizza, se vai só ouvir música. Então, é muito, muito interessante. Inclusive a parte de teatro, de artes, que nós temos grupos, circênico, tem um monte de opções que a gente percebe. Evoluiu bastante. Bom, você um pouco depois também participou da Secretaria Municipal de Cultura aqui em Jaú, né? Você trabalhou lá e acompanhou vários artistas, né, na cidade. Conta algumas histórias aí pra gente. Eu sei que você tem bastante coisa para contar. Então, eu trabalhei sim, eu fui convidado numa época para trabalhar eu trabalhava na Jaútio e por ter relação com o esporte, o Raul Bauab me convidou para fazer parte da secretaria que ele dirigia na época. Era diretoria de Cultura, Esporte e Turismo. Então ele comandava as três com as delegações específicas de cada uma. E teve um curso de teatro em Jaú. Veio um profissional de São Paulo para fazer e houve um recrutamento. E eu vim me inscrever. Mas eu não queria para ator. Eu queria ser contra a regra. Aquela pessoa que trabalha nos bastidores, porque eu já tinha trabalhado nos festivais, nos bastidores, e eu gostava muito, como gosto até hoje, de planejamento, Mas não vai ter isso. Mas não vai ter que arrumar palco, não vai ter que acertar as coisas, não sei o que, eu quero fazer isso aí. Bem, não teve esse tipo de trabalho, mas eu peguei contato. E numa época na Comissão Central de Esportes, ele me convidou para trabalhar junto. Então eu vim para a prefeitura trabalhar com ele. Tinha a Maria Aparecida Cremonese, que cuidava da educação, tinha o Paulinho Serrano, tinha o Raul Bauab, então... Ele e o seu Milton? Não, o Milton veio depois, quando foi se colocar um sistema de iluminação no teatro. O Milton, uma pessoa capacitadíssima, montou toda a parte de iluminação do teatro e eu aprendi porque eu fazia ajudava ele. Uhum. Ajudava não, ele fazia, eu ficava de olho. Eu cuidava mais do som do teatro em eventos normais. Em peças de teatro, normalmente o técnico vinha junto com o grupo. Então, o Milton tinha feito várias peças em São Paulo, eu não o conhecia, conheci o talento dele aqui em Jaú. Então, foi no momento que eu trabalhei. Eu fiquei mais envolvido com o teatro e também com o esporte. A Comissão Central de Esporte, com vários eventos que aconteciam. O João Izar cuidava do esporte, o João Izar Neto. Então, participando de jogos regionais e associava, né? Fazia os boletins para a rádio também, das atividades de Jaú nos jogos regionais. Então, aquilo também foi um momento muito marcante que não dá para esquecer. Além de conhecer vários artistas, os mais arrogantes, os mais simpáticos, aqueles bons, há muitos. Olha, eu conheci e conversei com Jardel Filho, o Tony Ramos. Tony Ramos, uma simpatia incrível. O Paulo Altran, o Gianfrancesco Guarnieri, a Regina Duarte e outras mais que eu não vou nem lembrar. Em shows musicais com Toquinho, Vinícius, Quarteto em Si. O Vinícius entrou com um copo de uísque desde a Kombi. Boa noite, boa noite. Entrou com o copo de uísque, ficou com o copo de uísque, cantou com o copo de uísque. Ele era chegado no uísque. E o Quarteto em Si, Toquinho e Vinícius de Moraes. Teve Elis Regina, Ney Mato Grosso. Uma curiosidade do Ney Mato Grosso também, num show que ele fez aqui chamado Gaivota. O show dele começava com um foco numa rosa vermelha, um botão de rosa vermelha no centro do palco.
E esqueceram disso, acho que alguém não providenciou. Enquanto não arrumaram, o Otto Vermelho não entrou no palco. Tinha que ter, porque aquilo fazia parte do... Talvez a equipe dele esqueceu daquilo. Tivemos que correr atrás, um botão de rosa, vermelho, para começar o show, que foi, em termos de produção, maravilhoso. E teatro, né? O Antônio Fagundes também, o Ricardo Blatt. Eu vou lembrar no tempo. Quem era o mais simpático? O mais simpático para mim foi o Tony Ramos. Uma pessoa simples de tudo. Mas teve outros, né? Assim, espetáculos de teatro. O Gianfrancesco Guarnieri, o Milton fez a iluminação e o técnico fez o som. Mas teve um momento que, para mim, é inesquecível e quando eu falo, as pessoas não acreditam. Quando veio a Dercy Gonçalves, com a equipe dela, veio ela, o Luiz Carlos, e veio um travesti, que chamava na época Vera Abelha. Vera Abelha. O cara tinha 2 metros de altura, um travesti daquele, eu falei, meu Deus do céu, né? E nós fomos buscá-los em São Paulo. Foi um caminhão para buscar o cenário. E nós fomos de Kombi. O Zé Catira era o cantor de música sertaneja, era um motorista do setor, da prefeitura. E eu fui com ele. Nós fomos buscar a Dercy Gonçalves, o elenco dela de Kombi, no Teatro das Nações, ali, se não me engano, na Avenida São João, que chamava-se Dercy Bocu. Val, as pessoas podem não acreditar. A postura dessa mulher, a partir do momento que ela nos conheceu, no momento que ela chegou em Jaú, é coisa totalmente diferente daquilo que ela apresentava no palco. Era uma dama, era uma senhora, educadíssima. Nós paramos num posto, porque o pessoal queria tomar uma água, um café, e eu perguntei se ela não quer descer. Ela falou, não, meu filho, pode ir, fique à vontade, não tenham pressa. Quer que traga uma água, um refrigerante? Não precisa de nada, eu estou muito bem. Podem ir sossegado. No palco, ela fazia o que ela fazia, que todo mundo sabia. Ela era E nesse evento aqui em Jaú, 2 momentos, eu fiz o som dela e o Milton fez a iluminação. E o gozado é que tinha um momento, eu nem assisti a peça, porque tinha um momento que eu tinha que pôr o gravador, que ela estava ouvindo, ela punha o dedo para desligar o gravador no palco, eu tinha que desligar o som lá em cima. Depois voltar a fita um pedacinho para quando ela ligasse e voltar de novo no momento. E tinha um momento da peça que o Milton lembra bem, que ela falava, apagar essa luz, e ele apagava. Não é para apagar no palco, não é para acender. Fazia parte. No ensaio, o Milton ficou desesperado, falou, não, vai acontecer isso mesmo, fica tranquilo. Outro que eu conheci também, que foi marcante, foi o Ronaldo Golias. O Ronaldo Golias andou comigo pela cidade, fazendo piada, andando para lá, para cá, conversando alto com todo mundo. Mas ainda sobre a Dercy, quando terminou a peça, o Raul a convidou, tinha jantar, ele convidou para ir junto. Essa mulher na postura na mesa, fantástica, inclusive deu uma dura na equipe dela, que estava numa outra mesa, começaram a rir alto, contar, ela... vocês sabem onde é que vocês estão? Faça favor de se comportar. Nossa, assim... Bem diferente, né? Bem diferente daquilo que a gente via no palco. Então, é difícil até de acreditar, né? Mas é verdade, e eu comprovei isso. Então, são aspectos interessantes. E o Ronaldo Golias é outro, que ele mandava aportar o som. Aumenta o som, Celso. Eu aumentava. Teve uma hora que eu falei, não dá mais, está no limite. Tá bom, então. Mas ele era uma peça fantástica, é uma alegria. Em grupos musicais, o MPB4 veio cantar em Jaú. E quando terminou um ensaio deles, eles estavam num hotel no centro. Ele falou, vamos chamar a Kombi para levá-los para o hotel. Falou, não, queremos ir a pé. Você pode ir a pé? Eu falei, claro. E eu lá, com os 4 elementos do MPB4, andando pela cidade, conhecendo, falando. Fazia um guia turístico da cidade também. Do centro. Gostava muito de falar, porque eu sou jauense, o famoso caboclo pé vermelho mesmo, né? Então, ficava muito contente com isso. Então, teve momentos marcantes quando trabalhei na Secretaria de Cultura. Além do esporte, mas principalmente a cultura. E ali também eu peguei a veia da educação. Porque a Maria Aparecida era uma conhecedora até hoje da área educacional. Então, você, por muito tempo, mais de quase 30 anos, trabalhou como docente no Senac? Eu trabalhei 27 anos no Senac. A gente está falando de tudo um pouquinho. De tudo, né? Vai misturar. Vamos misturar. Trabalhei 27 anos no Senac. Entrei como monitor. Depois eu fui promovido a técnico, ainda na cidade de Jaú, que era um polo, e depois eu fui convidado a assumir o posto de técnico na cidade de Bauru,
Eu era lotado em Araraquara, mas eu fui convidado para Bauru porque um técnico saiu, foi para a Unesp, e ele me indicou como técnico. Eu trabalhei em Bauru 6 anos, fazia o vai e vem, e tinha o programa na rádio ainda, que nós vamos falar daqui a pouco. Depois, quando inaugurou Jaú, eu vim para cá como técnico e fiquei até aposentar. Graças a Deus. Como diz aquele, graças a Deus, né? Poline, continuando aqui no nosso De Tudo Um Pouco, da música, da educação, você foi para o futebol, acabou em 1985 acompanhando o 15 de Jaú para a ida para o Japão. Isso. E de lá voltou cantando japonês. Que história Cantei é essa? uma música. Não, o futebol tem histórias também, viu, Val? Desde quando o 15 jogava no Amador com o Cláudio Mata, saudoso Cláudio Mata, quando o 15 ascendeu, na época, a primeira divisão, na época era a divisão especial, como repórter e até como colaborador da diretoria do 15. Trabalhei desde até a queda. Com o 15, né? Muito, na parte de divulgação, cuidava do som. Nesses últimos tempos fazia dinâmica de grupos de jogadores, dependendo do técnico. Trabalhei muito com o Cilinho, com o Chiva. E em 83 houve uma possibilidade de um intercâmbio com o Japão. Então, em 84 foi a diretoria conhecer, fizeram com o Shizuoka. E em 85 nós fomos com uma equipe de garotos. Na época não era júnior, na época não era sub-20, sub-17, era juniores, na faixa de 18 a 20 anos. E nós fomos jogar, participar de jogos amistosos. Conhecemos acho que 12 cidades do Japão. Participamos em 12 cidades. Da saída de Jaú ao retorno de Jaú foram 27 dias, quase um mês. E saímos aqui com 16 graus em São Paulo, chegamos com 40 no Japão. E não vi noite. Porque no avião lá, o fuso horário, eu não preguei o olho, além de ter medo. Eu falei, você tinha medo de avião? Eu falei, não tinha medo de avião, não, tinha medo dele cair, mas dele não tem medo dele. E cheguei lá, não tive problema nenhum. Quando acabou a primeira recepção, 8h30, 9 horas da noite, eu já estava apagando, né? E o pessoal andando para os corredores. Viagem? Foi, primeira viagem. Não foi. Foi uma época que eu fui para Maceió. Quando o Roberval veio para cá, eu fui passear. Com medo. Continuei com medo. Medo não do avião dele. Coisa de interior, né? Aqueles caipirão de interior. Mas então, nós fomos em 85, jogamos estádios maravilhosos, comportamento do japonês. A nossa equipe foi lembrada no último dia como uma das equipes mais bem disciplinadas em todos os sentidos dos garotos, o comportamento. E tem aspectos interessantes, né, Val? Eu tenho quase 300 slides que eu tirei, várias curiosidades a respeito. Falava para os garotos, olha, não mexam em nada, não toquem em nada, tudo que vocês forem fazer, vocês me perguntem, ou a mim, ou ao Edevar, ou ao Palmiro, ou ao Renan Ferro, que também era diretor, porque aqui é diferente, tinha o guia, então não mexam em nada. Teve uma curiosidade, nós estávamos na portaria de um hotel esperando e tinha um óculos escuro assim na jardineira. Todo mundo olhou e falei, é de alguém? Não, então deixa aí. Aí saímos de táxi para ir jogar. E os meninos eram obedientes? Obedientes. Quando voltamos, o óculos estava lá ainda. Quer dizer, se não é de ninguém, não mexa. Alguém vai voltar a buscar. Na feira de Sucuba, no final também, o Palmiro comprou uma fita, cassetes, uma espécie de documentário da feira do futuro. E aí, conversa vai, era o último dia que a gente ia pegar o avião à noite para voltar. E conversa daqui, ele esqueceu a fita no banco. A hora que ele chegou no ônibus, ele falou, nossa, esquecemos a fita. Aí ele voltou com o guia turístico para pegar a fita que estava no banco. Quando ele foi pegar, um guarda já apitou, fez um sinal. Aí o guia foi lá explicar que era dele que ele tinha esquecido. Então pode levar. Olha a educação do povo. Não, né? Fantástico. Andamos só não andei de helicóptero lá, de navio, de barco, de ônibus, de táxi, de avião, de tudo que a gente teve oportunidade. Foi um marco na vida. E dos garotos também, né, que nunca tinham viajado, nunca tinham oportunidade de uma excursão no interior. Mas e onde que entra a música japonesa nessa história toda? Às noites nós éramos convidados, a diretoria principalmente era convidada para participar de uma recepção, todas as quase noites tinha uma recepção, conhecer o Japão. Não só jogar futebol, mas nós íamos em bares.
E tinha lá o karaokê, que eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto, que na época era um videokê, na verdade. Que não se tinha tanta divulgação no Não, Brasil não tinha tanta divulgação. E eu ouvindo lá o nosso guia cantar, que legal, quero cantar também. Pode vir, vem cantar, vem cantar. Aí eu olhei a relação, né, para escolher as músicas, não tinha música brasileira, claro. Tinha música japonesa e música em inglês. Eu cantei Love Me Tender do Elvis Presley. Parece que gostaram, porque eles me passavam na frente em alguns outros, né? Por que vocês estão passando na frente? Tem que obedecer. Não, é que Purini é afinado, né? Gosta de cantar, né? Tá bom. Yesterday, Something, músicas que eu conhecia que cantava na época. Mas eu queria aprender uma música japonesa. Então o Gui escreveu para mim uma forma de pronunciar. Vamos dizer em português, não em português, mas com a nossa língua, acho que é o kanji que a gente... E eu aprendi, comprei uma fita cassete com a trilha e treinando, e aprendi a música. Mas em japonês você não entende nada? Na época, algumas palavras só, não entendo. Não entendo japonês, só konnichiwa, hoayo e outras coisinhas mais. Lá a gente teve por obrigação de fazer, mas eles falam bem o inglês também, e o inglês me salvou. Então eu aprendi uma música em japonês. E não música tem linda. Como não cantar pra gente em japonês agora. Vamos lá, já que você pediu. Mas antes, fala pra gente que fala isso daí. A música é linda. Traduz pra gente. A música se chama Kimito Itsumademo, que é Pra Sempre Com Você. Poxa. É bonita, as músicas japonesas têm um romantismo interessante. Então, a letra diz o seguinte: o entardecer que nos envolve certamente trará amanhã novamente muitas alegrias. O brilho dos seus olhos se compara das estrelas. O amor que sinto arde no meu peito. Mesmo desaparecendo o colorido do pôr do sol, os nossos sentimentos serão para sempre. Aí tem uma declaração, né? Olha como sou feliz. Quando estou com você, é o momento que sou mais feliz. Não me separarei de você até morrer. Pode ser? Me deixas colar o rosto sobre seus cabelos, que a brisa suavemente assentou. A noite vem caindo, o tempo vai passando, mas os nossos carinhos serão para sempre. Já amei a música. Tradução da música, né? Linda, muito bonita. É lógico que você não vai entender o japonês, mas eu vou cantar um pedacinho só. Vou ficar lembrando da letra. A gente aproveita e após essa música já vai para um pequeno intervalo e volta para o terceiro bloco. Futari no iuyami ga tsutsumu kono madobe ni ashita mo subarashii Shiwawase ga kuru darou Kimi no itomi wa oshitu wagayaki Koi suru kono mune wa onotu 燃えている大空染めてゆく夕日色あせても二人の心はからなはいつまでもEstamos de volta com esse terceiro e último bloco do Câmara Cultura, hoje recebendo o nosso amigo Celso Pollini. Celso, a gente já falou da sua atividade como músico, do seu trabalho na Secretaria de Cultura, mas você também por muito tempo atuou no jornalismo esportivo jauense em várias rádios, né? Conta pra gente aí um pouquinho dessa história. Você começou na Piratininga? Comecei na Piratininga como repórter de campo, depois eu trabalhei um tempo na Jauense, Walter era narrador, o Eder Romero comentarista e eu repórter de campo. E depois eu voltei para Piratininga, também como repórter de campo e
quando o Ailton Medeiros esteve em Jaú, a gente se conheceu, começamos a trabalhar e começamos a fazer um programa de segunda-feira das 11 à meia-noite. Roda Viva. O Roda Viva veio logo na sequência quando ele não ia mais fazer, queria que eu comandasse o programa. Só que eu queria fazer um programa não de notícia, que não era na minha linha de trabalho, era de música. Então, passou a ser das 10 à meia-noite e a escolha foi Roda Viva. Por quê? A música do Chico Buarque de Holanda que tinha alguma coisa, tem dias que a gente se sente como quem partiu morrer, a gente estancou de repente, ou o mundo então que cresceu? Que era alguma coisa que não parasse, resgatasse, mantivesse e pensasse no futuro. Então ficou Roda Viva, antes do programa jornalístico da cultura, viu? O programa musical. Esse programa, Val, entre a Rádio Piratininga, a minha ida, depois eu fiquei um ano na Tropical e voltei na Piratininga, deu 23 anos de programa. 23 anos com o Roda Viva, no rádio de Jaú, com o programa. Ficou um ano, se eu não me engano, só que eu não fiz porque eu trabalhava em Bauru e o horário não permitia. Mas do começo até o final, não digo final, porque estão estudando a possibilidade de voltar, o Roda Viva. Foram 23 anos de programa, você acredita? Olha. Você acompanhou a história do rádio em Jaú, né? Desde a Rua Lourenço Prado, quando a Piratininga começou ali, do Miguel Neto, o Zé Augusto Silveira Vasconcelos, o Capobianco, o Edier, sempre trabalhando, sempre fiquei na Piratininga. E teve um ano na Tropical. E o programa Roda Viva tinha por característica, que é característica até hoje, na época não tinha internet, eu ia para São Paulo em viagens, eu ia mais cedo e visitava livrarias e sebos para procurar curiosidades, que era um programa de variedade, mas enfocando principalmente música brasileira. Mas tocar música brasileira por tocar? Não. Então, isso virou uma característica minha e das músicas. Inclusive nas cantorias, às vezes eu conto alguma coisa. Então eu pesquisava sobre a música, por que foi feita aquela música, um pouco ou sobre o autor ou autores e sobre o intérprete. Todas as músicas, antes e depois o nome da música, o intérprete e os compositores, que é para compositor também. E alguma curiosidade sobre a música. Então, a característica é essa. Depois, recentemente, algumas internacionais, mas também que tenham marcado época. Então, é um resgate da música de todos os tempos, prevalecendo a música popular brasileira. Que é semelhante ao que você fez por um tempo na TV local, o programa Frente e Verso. O Frente e Verso foi uma oportunidade que o Carlinhos e o pai dele me ofereceram, de fazer um programa. Inicialmente, o programa seria de entrevista como esse. Escolher alguma pessoa da cidade que contasse um pouco da história dele, que a música tinha representado na história dele. Só que, até por problemas de convite, de agenda, não foi possível realizar. Então nós sugerimos ao Carlinhos, vamos fazer drops. Eu falo uma música, conto um pouco da história do compositor, do autor, do compositor, do intérprete ou da música e a gente solta um clipe. E foi o que aconteceu. Nós gravamos, acho que possivelmente uns 40 clipes, mais, né? 40 ou 60 clipes de músicas. Aí todas as músicas, italiana, internacional, brasileira, todas que tivessem um pouco de história. E sempre essa sua preocupação Sim. Em contar a história, contextualizar. Fazer algum comentário sobre a música, ou sobre o compositor, no que ele havia se inspirado. Então, tudo que eu via na televisão, que lia em jornais, que lia em revistas e pela internet, eu buscava informações, buscava o clipe e apresentava. Quer dizer, a pessoa ouve a música sabendo que aquilo tinha um fundamento. Por que você fez a música tal? É interessante isso daí. Ô, Pauline, eu vou de improviso aqui já roubar a sua ideia. Pedir para você falar pra gente uma música que te marcou e por quê? Vamos lá. Muitas músicas marcaram, né, Val? Mas na época do conjunto eu cantava de tudo. Tanto músicas em inglês, espanhol, italiana principalmente, que a minha descendência é de italiano, e música brasileira. Então até no meu nós vamos falar disso, no meu retorno, eu canto de todas as músicas, todos os estilos. Isso por causa da experiência de um conjunto de baile. Tem muita, mas tem uma interessante, num dos shows que eu fui assistir do Moacir Franco, ele esteve envolvido com política e ficou meio afastado da mídia. Quando ele terminou o mandato dele, para retornar à carreira musical, ele sofreu muito. Isso ele conta no show dele. Então ele tinha uma caravana, você lembra da caravana? Em que ele viajava sozinho fazendo shows pelo Brasil inteiro.
e disse um dia que ele estava, se não me engano, em Guarulhos, fazendo um show num circo, chovia muito, muito forte, tinha pouca gente, e quando terminou a apresentação dele, ele fica, normalmente depois do show, dando autógrafo, conversando, ele é muito simpático. Entrou um cidadão todo molhado, que ele conta que falou: o senhor é o seu Moacir? Sim. Eu queria saber se o senhor me autoriza a gravar uma música sua. Ele falou: eu sou de uma dupla sertaneja e eu gostaria de gravar uma música da sua autoria. O senhor permite? Claro, que dupla é a sua? É o João Mineiro e Marciano. Olha. Ele falou: que música vocês vão cantar? Esse Seu Amor Ainda É Tudo. Ele falou: ali, com o sucesso da música, depois ainda ontem Chorei de Saudade e outras mais que eles gravaram, foi o recomeço oficial da carreira do Moacir. Então, é uma história. Porque quando você ouve essa música ou a outra, você lembra que ele teve um momento de dar oportunidade para uma dupla nova. Você deu a música, é lógico, ele ia ter os direitos disso, mas ele não fez restrição nenhuma. Então, essa é uma das curiosidades de alguma música que eu ouvi no show dele, ele contando isso. Mas me fala uma música que marcou a sua história. As músicas italianas. Roberta, de Peppino Di Capri, Champagne, do próprio Peppino Di Capri, Io Che Amo Solo Te, e outras mais, Eu Te Darei de Più. Mas teve uma que é marcante na minha amizade com um grande amigo de Jaú, que é o Paulo Schwartz, que chamava-se Zingara. Zingara. Teve uma brincadeira dançante com o nome de Zingara. E eu tinha que cantar o Zingara. Cantei o Zingara. Só que no momento de empolgação eu dei uma falseada na voz. E ele sentava embaixo do palco, ele tinha um programa chamado Desfile Social. No outro dia ele falou: cantor Zingara e tal, mas só toma muito cuidado, hein? Porque não pode ficar falando aquilo lá. Eu falei: mas você foi falar justo daquilo e o resto? Nós ficamos amigos, somos amigos até hoje, grandes amigos. O Paulo é uma pessoa maravilhosa. Então o Zingara marcou bastante. Então toda vez que eu canto o Zingara, eu lembro desse episódio que aconteceu numa das brincadeiras. E teve um outro, músicas que a gente cantava, músicas dos Incríveis, que marcavam muito. Molambo, do grupo Os Incríveis, que a gente cantava bastante. É uma música que é muito bonita, que eu gosto muito, tocava todas as épocas. É uma música que o Netinho canta quando ele cantou naquele grupo, não Os Incríveis. Eu vou lembrar já, que é uma homenagem aos pais. Uma homenagem aos pais. Eu não lembro, eu toco todo ano, eu não vou lembrar agora o nome dela, mas ela marcou bastante. Então é uma música que conta um pouco o testemunho de um filho para o pai, da relação de pai e filho, problemas de gerações. Não tem a ver com a minha vida, é uma música que eu acho interessante, a forma como ele coloca, sem ofender, sem nada, de colocando aqui. Gerações diferentes têm pensamentos diferentes e tem que se combinar, as pessoas têm que se entender. Então é mais ou menos nessa linha. Mas as músicas italianas me marcam muito, são bonitas. Voltando de assunto, aí nessa nossa mexida, na Jauense você também foi repórter esportivo e você entrevistou o Sócrates quando esteve em Jaú. Não, lá no Pacaembu. No Pacaembu. Mas num jogo do 15 de Jaú contra o Corinthians. Nós ganhamos de 1-0. O 15 ganhou do Corinthians. Foi gol do 15 Miro. Pode. Do Miro. O Miro era um jogador do 15 que fez o gol. Ganhou. Inclusive, aí eu saí correndo, porque carregava aquele mundaréu de fio, eu enrolei tudo separadinho, a hora que terminou, eu saí que nem um foguete com o microfone para pegar o Sócrates entrevistando ele. Ele era bem alto, e ele falava meio para dentro, era o auge do Sócrates no Corinthians. Nossa Senhora, muito educado, inclusive, jogava demais. Sócrates, Caçapava, Serginho, o próprio, eu conversei com o Marcos do Palmeiras, o São Marcos. Eu não vou lembrar de todos, mas muitos jogadores. Então, esse também deu uma história interessante de história de vida na área do esporte, de repórter esportivo, entendeu? A gente nunca deixou o esporte. Eu pendi mais para a música, mas a gente nunca deixa de lado o esporte. O programa de esporte da TV que a gente fazia resgatava também alguns episódios que aconteceram na vida da gente. Voltando do esporte para a música, você resolveu reativar essa sua atividade musical, você volta a cantar. Se bem que sem instrumentos, usando o recurso do playback, com instrumentos, eu você voltei a cantar. Nada? Não, infelizmente não. Você começou aprendendo. Comecei com violão, mas não segui, infelizmente não foi possível. Então eu uso a trilha sonora que muitos artistas cantam com playback.
Então é isso. E canto de tudo, né? Não é restrito a uma... E um resgate às músicas de todas as épocas, em todas as... Você vê que até japonês, né? Então é gostoso, mas é mais por lazer e por gostar, não é alguma Onde coisa você assim se profissional. apresenta, Polini? Às vezes em reuniões, em festas, em reuniões do Rotary, que tem um almoço, um jantar, algum evento festivo, eu, mais o Edson Alvim e outras pessoas que contribuem, a gente fica cantando. Porque você está envolvido com o Rotary Cultural, né? Que Sim, resgata talentos. o Rotary Clube, jauenses. exato. Recentemente nós fizemos um rodízio de pizza lá no Rospinho, que foi a primeira vez. Então foi um rodízio de pizza musical. Eu cantando e as pessoas comendo pizza. Que foi uma experiência que nós fizemos e vamos voltar a fazer, vamos repetir. Mas para ter uma música ao vivo, embora seja com playback. Você percebeu aqui que os fundos musicais são muito bem feitos. Sim. E voltando a essa parte musical, que eu gosto muito, canto festinhas, eu canto pelo prazer de cantar. E o Rotary Clube Leste, eu fui convidado uma vez, nós fizemos, eu, a Silvia e o grupo de escritores de Jaú, um sarau literário musical. Então, os escritores de Jaú fizeram a apresentação. Foi uma ideia do Wildinho Galhazzi, que hoje é presidente do Rotary Clube Leste, de fazer alguma coisa na área cultural, mas que resgatasse ou que desse oportunidades às pessoas, os talentos de Jaú, os talentos da terra. Dando, né? Fizemos 7 e exportamos um, inclusive, para Barra Bonita. Então, em várias áreas, musical, artes plásticas, artes cênicas, sertanejo. O último que nós fizemos foi sertanejo, de música raiz. Foi aquele dia que caiu aquele dilúvio em Jaú. Então, a ideia é promover e oportunizar as pessoas em Jaú que têm talento, que às vezes não tem espaço ou não tem divulgação. E tem dado resultado muito bom porque você alia a oportunidade aos talentos e também arrecada alimentos. Não é cobrado nada, é cobrado 1 quilo de alimentos que é destinado para alguma entidade assistencial da cidade. Todos os eventos que a gente promove, tanto culturais ou almoços, é para arrecadar alguma coisa para alguma entidade que está precisando. Além de estar envolvida, né? Porque todo mundo põe a mão na massa. Então, nós temos 4 Rotaries, né? O Leste, o Norte, o Centro e o Terra Roxa, que juntos promovem eventos culturais. Mas a iniciativa foi do Rotary Leste. E a gente continua hoje com todos eles envolvidos. Então, é um programa muito gostoso, muito interessante, que a gente conhece talentos da cidade que a gente nem imaginava. Com certeza. Bom, Polini, a gente está chegando ao final com nosso que Câmara pena, Cultura. Tem tanta coisa, não podia fazer em episódios, né, que nem novela. Que contar. E podemos mesmo, você já está convidado, intimado a voltar, contar também mais sobre a sua participação no 15 de Jaú, né? Muitas histórias interessantes que a gente tem, falar mais sobre música, sobre cultura em Jaú. Infelizmente, o nosso horário, o nosso tempo está se acabando, mas você não vai embora sem cantar, não, viu? Você quer que cante mesmo, né? Quer uma música atual para você? O que você pode fazer pra gente? Olha, a última que me pediram e que eu consegui a trilha foi essa música que você não gosta, não concorda com a letra dela, do Homem Chiclete. A segunda Homem Chiclete. A música da novela, quando gente, passar, não, a novela Salve Jorge, que o Roberto foi convidado a fazer uma música especialmente pro Rodrigo Lombardi e a mocinha bonita lá. Perfeito, entendeu? Mas, homem que te liga toda hora, te liga de madrugada, reclama, fica chateado se você demora uns segundos, entendeu? É o homem chiclete, não é, gente? Do seu ponto de vista. Mas não existe esse homem, Polini. Brincadeiras à parte, uma música linda, uma letra maravilhosa, discordando aí dessas coisinhas, né? Que diz respeito à história dos dois personagens, né? Claro, tem a ver. Vamos? Mas muito linda mesmo. Pedir para você cantar pra gente um trechinho, pra gente encerrar esse Câmara Cultura. Já agradecendo você que nos acompanha em canal aberto pelo 61.4, canal digital. Agradecendo você também que nos acompanha pelo canal 99 da NET e também pela internet nas nossas postagens do YouTube. Polini, prazer enorme ter você aqui no nosso Câmara Cultura. Está intimado para voltar mais vezes, né? Eu fiquei muito contente com o seu convite, uma oportunidade rara, agradeço. E lógico que vão me abordar para contar algumas coisas mais. E estou à disposição, inclusive, para indicar pessoas de Jaú que façam parte da cultura de Jaú, das artes, para que
Posso participar. Eu acho que é uma oportunidade que vocês estão oferecendo que nunca teve. O Câmara Cultura, essa TV legislativa, a TV Câmara Jaú, a finalidade é justamente essa, é resgatar valores jauenses. Tem muita gente que desenvolve trabalhos super interessantes na arte, na música, na literatura, em várias áreas, né? A gente abre justamente esse espaço, já fica o convite para você que tem algum talento, desenvolve alguma atividade, para comparecer aqui no Câmara Cultura, com certeza será muito bem-vindo. E vamos aí de Esse cara sou eu. Vamos lá, já que Vamos lá, Milo do Homem Chiclete. Um trechinho só, porque é pra... O cara que pensa em você toda hora. Coisa linda, né? Lindo. Que conta os segundos se você demora. Falei? Você vai pensar isso. Que está todo o tempo querendo te ver. Porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Mais um trechinho pra encerrar. O cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for que interrompa seus passos. Essa é boa. Que está do seu lado pro que der e vier. O herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo, seu melhor amigo. Esse cara sou eu.